Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra. Ó, mete o sorrisão no seu rosto, porque o Malvadão voltou. O pau vai torar. O pau vai torar. Escreve o que eu tô te falando aí, porque tem bomba que o Vene Casagrande acabou de soltar. É notícia fantástica. Os Santos estão pirando. Não vou dar muito spoiler, não, mas não sai. Você que ama o Flamengo, igual eu, nossa, que sabe. Para nesse vídeo, porque depois você vai escrever que se eu tô certo ou tô errado, cara. A coisa mudou, os caras estão tremendo. O Neto já fez um vídeo chorando praticamente, reclamando que vai sobrar pro Corinthians hoje. Então, não sai desse vídeo. Fica até o final, meu parceiro. Tem muita notícia importante e eu sei que você vai ficar atualizado. E eu vou trazer aqui um corte com o Vene Casagrande, um outro corte depois da ESPN. Já deixa aqui os créditos, porque vai ser show, vai ser lapada dos adversários. Agora é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, vamos para o vídeo, mete o dedo no like. Antes, deixa eu te falar uma coisa aqui, um recado rapidinho e importante. Qual o seu placar do Flamengo e Corinthians? O meu é 3-0, porque você vai ver que a coisa mudou de figura. A silhueta da áurea já mudou. 3-0, põe o seu. E eu aproveito para destacar para você, Rubro-Negro, que esse vídeo aqui tem um patrocínio exclusivo da 1xBet. Melhor casa de apostas esportivas do mundo, que é patrocinada pelo Liverpool, Barcelona, entre outros grandes clubes. E um detalhe para você: se você usar meu cupom QMShow, que está aqui embaixo, você vai receber o valor que você depositar em dobro. Colocou 100, 200, colocou 200, 300, 300, 600. E assim vai. Você vai se dar bem. Então corre aqui embaixo. Dá aquela moral para o seu parceiro aqui, coloca o meu cupom até para você receber o desconto e já coloca o seu placar lá e começa usando agora. Vai lá. Já mete o seu palpite lá, o meu é 3-0, eu vou colocar lá no XBET. Vou colocar no XBET, porque essa eu garanto, beleza? Bora pro vídeo então, sem mais delongas. Já deixa seu comentário, seu placar aí. Simbora. Curte o vídeo também, hein? É o seguinte, galera, até às 16 horas, o famoso 4 da tarde dessa terça-feira, um pouco mais de 34 mil ingressos tinham sido vendidos para o jogo do Flamengo contra o Corinthians nessa quarta-feira. Confesso que eu esperava mais, porém, eu tinha esquecido de um detalhe: o valor do ingresso está muito caro e isso, obviamente, está afastando um pouco os torcedores do Flamengo, além do momento ruim do Flamengo. A verdade é essa, embora tenha esse tempero especial, que é a estreia do Felipe Luiz à frente do Flamengo, mudança de ares, isso tudo influencia de maneira positiva. Porém, mesmo assim, o ingresso caro faz com que os torcedores ainda estejam um pouco ressabiados e não compraram muito a ideia para esse jogo não. Mas eu acredito aí em cerca de 50 mil pessoas pelo menos lá no Maracanã nessa quarta-feira. E o Corinthians terá que pagar ao Flamengo 500 mil reais para escalar o goleiro Hugo Souza, e vai pagar. O Hugo Souza vai jogar, o Corinthians vai ter que pagar porque eles ainda não exerceram a opção de compra do goleiro Hugo Souza. Com isso, como o jogador continua sendo do Flamengo emprestado ao Corinthians, o Corinthians é obrigado a pagar. Mas, Vene, como é que funciona essa multa? O Corinthians tem até 24 horas após o apito final, ou seja, vamos lá, o jogo acaba amanhã, supondo que acabe amanhã 11h30 da noite, quarta-feira 11h30 da noite. O Corinthians tem até quinta-feira, 11h30 da noite, para poder efetuar o depósito bancário no valor de 500 mil reais na conta do Flamengo. Lembrando que essa será a segunda vez que o Corinthians vai pagar a multa para ter Hugo Souza contra o Flamengo. Foi assim no Campeonato Brasileiro, vai ser assim na Copa do Brasil. A tendência é que eles comprem o Hugo Souza antes do jogo de volta contra o Flamengo. Se eu não me engano, está marcado para o dia 17 de outubro. Como teve alteração, não fiquei com a data na cabeça. Mas eles podem exercer a partir do dia 10 a esperar. Mas nessa quarta-feira o Hugo Souza joga e o Flamengo recebe mais 500 mil reais no valor da multa. É o seguinte, pessoal, a preparação do Flamengo para esse jogo não terá concentração. Os jogadores treinaram nessa terça-feira, na parte da tarde, foram para suas respectivas residências, enfim, foram liberados, e eles precisam se reapresentar ao técnico Felipe Luiz na parte da manhã. O café da manhã é opcional, enfim, mas eles têm um horário para chegar lá. Se eu não me engano, até 10 horas da manhã eles precisam se reapresentar lá no Ninho do Urubu e iniciar a concentração para pegar o Corinthians. Como foi a preparação? Ontem teve o famoso treino regenerativo, né, segunda-feira. Hoje foi um treino mais intenso, digamos assim, mas antes do treino no campo, teve o treino que eles chamam de vídeo, muito vídeo, Felipe Luiz utilizando muito vídeo,
depois do treino no campo, e depois do treino no campo também teve vídeo novamente. Amanhã está previsto para ter vídeo novamente, e aí preleção, e aí eles vão partir para o Maracanã para poder jogar contra o Corinthians. Mas foi muito baseado em cima disso, vídeo. Felipe Luiz sabe que ele teria e tem pouco tempo de preparação, mas mesmo assim ele já fez mudanças na escalação. Mas antes de falar da escalação, Michael treinou normalmente novamente, nossa, até rimou, treinou novamente com os demais companheiros e está liberado. Enfim, a tendência é que seja relacionado, não será titular, já dou logo esse spoiler aí, ele não está no time titular, muito tempo sem entrar em campo. Eu vou até ver aqui ao vivo qual foi a última vez que ele entrou em campo com a camisa do Flamengo antes de se lesionar. Ele ficou um longo período longe dos gramados, então a última vez foi no dia 28 de agosto, mais de um mês, né? Mais de um mês, quase 40 dias aí. Foi na partida contra o Bahia que o Flamengo venceu por 1-0, ele ficou 18 minutos em campo e teve uma grave lesão muscular. Vocês vão se recordar que nem pisar direito ele pisava. Tá de volta, tá treinando normalmente, então é um reforço caseiro para o técnico Felipe Luiz. Vamos para o time titular. Pois é, antes de mais nada, goleiro Rossi, tá? Não será Matheus Cunha, como o Tite havia dito que seria, caso o Tite tivesse continuado. O Tite estava optando por botar o Matheus Cunha na Copa do Brasil e gostaria de manter mesmo sendo eliminado na Libertadores, algo que irritou muita gente dentro do Flamengo. Foi, digamos assim, a gota d'água para o Flamengo demitir o Tite. Na lateral direita, a primeira mudança aí do técnico Felipe Luiz. O Wesley ganha a vaga de titular contra o Atlético Paranaense. O Wesley foi titular, mas porque o Varela tinha sido poupado, porque com o Tite o Varela era titular. Inclusive, uma curiosidade sobre o Varela que eu acabei de saber. Ele não ia ao ataque por pedido do Tite. E era algo que ele não gostava muito. Inclusive, ele não gosta muito dessa ideia da torcida o chamá-lo de lateral defensivo, porque na seleção ele ataca muito, e aqui no Flamengo muita gente o enxerga como lateral defensivo, algo que ele não gosta muito. E ele ficou rotulado dessa maneira. Mas vamos para o time. Rossi, Wesley, Léo Ortiz na zaga, a segunda mudança aí, ao lado de Léo Pereira, Alexandro mantido na lateral esquerda, Pulgar de primeiro volante, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. E a dupla de ataque, Plata e Bruno Henrique. Para quem imaginava que o Gabigol fosse ser escalado como titular já no primeiro jogo do técnico Felipe Luiz, por conta da relação deles, eu confesso para vocês que eu não esperava isso. Eu espero no Gabigol ganhando mais minutagem, palavra da moda aí. Eu espero o Gabigol na frente do Carlinhos nessa briga por minutagem, porque com o Tite, o Carlinhos estava na frente do Gabigol. Com o técnico Felipe Luiz, acho que o Gabigol vai ficar na frente do Carlinhos. Então, recapitulando o time, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Minha opinião, Rossi no gol. Acertou demais o Felipe Luiz, com todo respeito ao Matheus Cunha, mas zero condições de escalar Matheus Cunha. Não é goleiro para vestir a camisa do Flamengo, para estar no elenco profissional do Flamengo. Não é goleiro para ser reserva imediato do Rossi. Nem acho o Rossi isso tudo não, mas ele está muito acima do Matheus Cunha. Na lateral direita, concordo, o Wesley para mim estava jogando melhor que o Varela. Eu acho que como o Alexandre é um jogador, é um lateral mais construtor, como era o próprio Felipe Luiz, eu acho que na lateral direita pode ter um jogador mais ofensivo. Na zaga eu não concordo tanto. Eu não concordo. Entendo pela saída de bola. O Léo Ortiz tem uma saída de bola melhor que a do Fabrício Bruno, mas eu acho que se fosse para botar o Léo Ortiz na zaga, teria que ser na vaga do Léo Pereira, e aí botaria Léo Ortiz e Fabrício Bruno juntos. Pelo menos é a minha opinião. Eu não botaria o Léo Ortiz na zaga. Eu deixaria o Léo Ortiz de primeiro volante no lugar do Pulgar, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com a escolha? Uma disputa entre os clubes. O Flamengo... Olha o Corinthians chorando nessa. Olha o Corinthians chorando nessa matéria aí. Ó. É por pegar o Flamengo com seus principais jogadores. Sim. Sendo que não é esse o ponto.
imagino eu, né, principal do Corinthians. Não é sobre o Flamengo estar com os seus jogadores à disposição. Claro. É que ele também foi prejudicado num contexto de data FIFA, numa partida muito importante que ele vai precisar dos seus jogadores no seu melhor nível físico. Então a CBF, ela toma as decisões em que ela consegue colocar os clubes contra os clubes. Então eles criam uma disputa entre eles ali. E a CBF que tomou a decisão, não vai acontecer nada com ela, porque é esse modus operandi. Assim, indo nessa questão da intenção do Corinthians, se quer também mesmo que esteja certo, jogar contra um Flamengo desfalcado, esse é um ponto. Mas a questão do Campeonato Brasileiro, que é um assunto que eu acho que nessa discussão ele já veio à pauta, mas menor do que outros. Porque, por exemplo, Vasco quer o G4 do Brasileiro. Mas, obviamente, uma semifinal da Copa do Brasil é mais importante. Para o Flamengo e o Galo, indiscutivelmente, a semifinal é mais importante. Óbvio que uma semifinal, individualmente falando, é mais importante que um jogo aleatório do Brasileiro. Só que o jogo que puxaram do Corinthians é contra o Furacão, que é confronto direto. Exato. E a gente está falando da luta do Corinthians contra o Z4, que eu acho que muito corintiano vai falar, claro que a semifinal é importante, mas precisa ganhar no Furacão. Claro. Eu queria que você falasse um pouco desse tema, mas André. Claro, as coisas estão todas interligadas, né? E o casuísmo é muito claro, tá, né? As pessoas, eu acho que o ser humano é um pouco assim também, as pessoas se preocupam com o que aperta o calo delas, né? E depois os demais que se virem, aquela história do cada um com os seus problemas. Mas no caso do Corinthians, a mudança o prejudica demais. É muito evidente e é preciso que as pessoas entendam isso. O Corinthians e o Vasco, neste imbróglio todo, estão sendo prejudicados por uma mudança que, ainda que se alegue, mas só o clube mandante, a televisão que tem os direitos. A CBF, organizadora da competição, ela está trocando data de partida o ano inteiro, há décadas aqui no Brasil. Isso sempre acontece, troca data, muda o horário e tal. É o completo desrespeito pelo que está programado. A gente falou ontem a respeito de torcedores e quem está interessado em ver o jogo em tal dia, vai ser nesse dia? Não, vai ser em outro dia? Vai ser nesse horário? Não, mas e os compromissos das pessoas? E o público, sabe? O Corinthians está, entre Corinthians e Vasco, eu acho que o Corinthians é quem se vê numa situação mais precária. Sim. E o presidente Augusto Melo declarou publicamente que o clube não vai aceitar isso. Não sou eu que estou dizendo o que ele disse. Ele disse exatamente essa frase, o Corinthians não vai aceitar isso. Eu não sei se com essa frase ele quis dizer o Corinthians vai à justiça e tal. O Corinthians não vai aceitar. Se ele disse não vai aceitar, não pode aceitar. E a gente sabe o que vai acontecer, né, André? Vai acabar aceitando, porque vai ficar aquela história, a gente não vai entrar em campo, vai ser WO, e ele vai ficar com essa frase, nós não vamos aceitar, mas no final vão acabar aceitando. É uma competição que oferece porque a gente, dinheiro interessante. O STJD, a gente também já imagina qual vai ser a decisão do STJD. Vai continuar tudo do jeito que já estava, né? Do jeito que eles marcaram pela segunda vez, com a mudança. E o Flamengo tem tanta certeza disso, né? É tão óbvio que isso vai acontecer, porque... Que dá essa entrevista, de que não adianta. Não vai mudar, gente. Já está tudo feito. Vocês estão perdendo tempo. Muito tranquilinho. Inclusive, vão entrar na justiça no apoio à CBF, ao Flamengo. Ô, Mari, pensando nisso, assim, você entra aqui, você imagina que essa rivalidade entra em campo também? Veremos jogos mais quentes, principalmente Flamengo e Corinthians? Acho que deu um outro tom também, né? Subiu um pouco, na verdade, o tom, assim. A preocupação do Marcos Braz, ela está diretamente ligada à arbitragem. Mas eu acho que vai além disso mesmo, porque ali virou uma questão política entre os dois clubes também, né? Um atacando o outro, a gente não viu ainda uma resposta direcionada do Corinthians ao Flamengo, mas o Flamengo já se colocou nessa condição. Então, com certeza, sobe um pouco o tom. Eu queria te ouvir também sobre esse tema, né? Porque a gente está falando de um jogo que não precisa de um subtítulo, né? Não. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, em qualquer contexto, é isso. Só que agora é Corinthians e Flamengo, saída do Tite, chegada do Felipe Luiz, disputa fora do campo, os dois precisam... Tá cheio de subtítulo. Claro. Queria que você falasse. Foi contra o Flamengo que o Corinthians começou a se encontrar em termos de postura na partida do Campeonato Brasileiro em Itaquera, que o Corinthians venceu. Até os dirigentes do Flamengo disseram hoje que as bolas estavam murchas, cara. Olha o tipo de comentário. As bolas, falaram, sim, da pressão. As bolas estavam murchas e tomara que as bolas nesse jogo da Copa do Brasil estejam com as libras corretas e tal. As bolas murchas, elas prejudicam alguém? Ou, né, se joga com quantas bolas, né? Não é a mesma bola? Então, o que se diz publicamente no futebol brasileiro é porque é todo dia, então o volume é muito grande. Mas deveria ser registrado para ser usado depois como história, sabe? Olha, esse dirigente, esse jogador, esse treinador.
essa das bolas foi demais. E o Flamengo com troca de comando, Felipe Luiz assumindo, o Corinthians tendo sido derrotado no Clássico contra o São Paulo, era outra competição, mas aumenta a pressão, volta-se a se falar em risco de rebaixamento de maneira mais preocupante no Corinthians, o ambiente muda, as partidas todas ganham importância, independentemente de serem pela Copa do Brasil, pela Sul-Americana ou, de novo, pelo Campeonato Brasileiro. E tem também essa questão da mudança, os dois clubes, eles estão travando uma batalha de argumentação, provavelmente no STJD, com outros clubes envolvidos. E então eu acho que o jogo ele passa a ser disputado num outro clima, além do óbvio, uma partida decisiva, valendo a passagem para a final da Copa do Brasil. Pois é, eu estava tentando pegar aqui o trecho da nota do Flamengo, quando eles falam que a CBF, que sempre busca isonomia, é democrática e faz muitos elogios à CBF, porque esses elogios logicamente, que eu espero que o Flamengo leve para todo sempre, pelo menos para o restante da temporada, pensando exatamente assim da CBF, que olha para a competição com respeito, e se a CBF olha para a competição com respeito, com isonomia, com democracia, eles devem imaginar isso também da arbitragem, que é da CBF. Bom, hoje teve a apresentação do Flamengo, Felipe Luiz, o novo treinador do rubro-negro carioca, e a gente mostra para vocês. A entrada na sala de coletivas lotada parecia a mesma de 5 anos antes. Quer dizer, ele estava, né? Só, de repente, está frequentando salinhas diferentes ali no Ninho do Urubu. A gente já vai falar sobre a história do Gabigol, que, obviamente, o Felipe Luiz falou sobre o tema e falou coisas muito legais. Mari, começando contigo, não é interino. Não, né? Contrato até 2025. Até o fim de 2025. Queria que você falasse sobre essa, não sei se a palavra pode ser a aposta do Flamengo por ele ser jovem. E, ao mesmo tempo, essa coisa que ele falou dos prós e contras de conhecer todo mundo tão bem, né? Porque conhece todo mundo tão bem, mas vai ter que tomar escolhas que talvez velhos amigos não fiquem felizes. E ele parece muito tranquilo em relação a isso, né? Assim, primeiro que a coletiva foi muito boa. É muito bacana ver, né, um personagem jovem, do esporte jovem, tanto de idade quanto agora, no cargo de treinador, com essa vontade, realmente realizando um sonho, né? E a forma como ele se coloca ali é muito legal. E ele parece super confortável nesse sentido, assim. Ou, pelo menos, ele demonstra ter uma segurança do que hoje é o Felipe Luiz. Hoje ele é o treinador e se ele precisar contar com o jogador X ou esperar um pouquinho para contar com o jogador Y, independentemente do tamanho, parece que está tudo bem ali, né, na visão dele, assim. Ele demonstra estar muito seguro com essa posição. Então, não demonstrou em nenhum momento ali da coletiva insegurança com o cargo ou nervosismo. Não, ele se coloca muito consciente do tamanho agora do desafio que ele terá. E claro que isso a gente vai conseguir ver ao longo das partidas. O que você tinha me perguntado? Desculpa, esqueci. Não, dessa coisa dos prós e contras. Dos prós e contras, exatamente. E agora ele falando sobre a equipe, ele também tem muita convicção na maneira como ele imagina. E ele fala de certos ajustes necessários, né? Estou muito curiosa para ver isso. Porque ao mesmo tempo que ele elogia um sistema defensivo, fala de equilíbrio, ele deve promover algumas mudanças no que ele imagina do lateral que apoia mais, do lateral que defende mais, do lateral mais técnico. Vai usar o Léo Ortiz como zagueiro, com qualidade na saída do jogo, vai usar ele como volante, igual o Tite deixou esse legado. Então, acho que tem algumas situações que a gente vai conseguir observar na partida de amanhã. Ô, André, eu gostei muito, assim, não é que eu gostei, mas eu pensei que o Felipe Luiz seria a única solução realmente para esse momento do Flamengo. Ele foi escolhido e na entrevista, além de ele estar muito à vontade, eu acho que ele deixou o torcedor do Flamengo muito feliz, muito empolgado. Você sentiu essa firmeza? Você consegue dizer algo apenas pela entrevista coletiva ou só quando a bola rolar? Não, a gente pode falar sobre a entrevista, né? É o que a gente tem nesse momento. A gente não viu o time do Felipe jogar ainda. Daqui a algumas horas a gente vai poder falar sobre o primeiro jogo do time dele. E é natural que ele se sinta confortável ali. Ele tem, apesar de estar no início da sua primeira experiência como treinador de time profissional, ele tem no seu currículo uma grande vantagem em relação aos antecessores dele no Flamengo. Ele conhece os superiores muito bem, porque o clube é como se fosse a casa dele, as peças fundamentais do elenco eram colegas dele, e ele conhece os dirigentes.
Os treinadores anteriores não conheciam os dirigentes do Flamengo. Foram apresentados a eles no dia em que chegaram, mas só podem dizer que os conheceram de fato no dia em que saíram. O Tite foi o último. E o Felipe Luiz sabe muito bem quem são as pessoas que tomam conta e tomam decisões no departamento de futebol do Flamengo, porque é com essas pessoas que ele está lidando e vai ter que lidar. São essas pessoas que vão avaliá-lo e são essas as pessoas que, talvez, se as coisas não andarem bem nesse seu primeiro trabalho, pressionadas pela arquibancada do Maracanã e da mídia social, vão apressar a carreira do Felipe para outro lugar, como aconteceu com outros. Tomara que não seja assim e que esse primeiro passo dele seja condizente com a capacidade que ele tem, o tipo de pessoa que ele é. É uma pessoa rara no futebol, basta falando numa situação de extrema pressão desde já. Totalmente tranquilo, se sentindo preparado. Isso é fruto da convicção que ele tinha que ele queria ser treinador. Aquilo que ele fez nos últimos 2 anos da sua carreira como jogador, o que ele foi absorvendo. Participava de grupo de estudos enquanto jogava. Então, sugava treinadores sobre ideias, sistemas, como tomar decisões em determinados momentos, substituições. Ele já é técnico há algum tempo, ele só vai começar a trabalhar com a mão na massa agora numa equipe profissional nessa semana. Então, é natural que ele se sinta assim. Eu achei ele muito tranquilo, não me surpreendeu. E ele tem, como uma das suas últimas inspirações, o período com o Jesus, né? E pelo que dizem as pessoas que conversam mais frequentemente, são mais próximas do Felipe, o jeito do Jesus ver o futebol é algo que o estimula, é algo que o influencia. Mas ele também deve ter percebido como o Jorge Jesus lidou com o departamento de futebol do Flamengo. Então, nessa página do manual do técnico, como se portar com relação a dirigentes, as outras áreas do departamento de futebol e principalmente como se relacionar com os jogadores, ele deve ter feito um curso intensivo com o Jorge Jesus, que é lembrado muito pelo time que ele montou, pelo futebol encantador que o Flamengo jogou naquele período, mas muita gente tinha dúvida quando ele renovou o contrato dele para permanecer e depois mudou de ideia e foi embora, com a multa sendo paga. Muita gente no Flamengo tinha dúvida se a continuidade dele seria benéfica para os objetivos do clube, porque ali o relacionamento talvez tivesse desgastado demais. Tem uma coisa... É assim, né? Às vezes puxa-se uma corda e ela fica muito esticada. Tem isso. Tem uma coisa que eu acho muito legal da entrevista dele, quando ele fala assim, eu vou precisar de todo mundo, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Então ele chega, coloca a humildade também ali, vou precisar da torcida, vou precisar dos jogadores, vou precisar de todo mundo, mas vai dar a vida pelo Flamengo. Então é importante que ele chega com humildade, mas ele mostra muita segurança logo depois da entrevista, né? E é um ponto importante até, Mari, porque você citou de certa forma, a gente citou, mas você foi específica ontem, numa certa desconexão do Tite com a torcida, e a gente sabe que todo time tem a sua alma, mas o Flamengo é muito particular nessa coisa do torcedor se enxergar no clube, especialmente na figura do técnico. Primeiro, o que você achou da coletiva? Se ele passou uma mensagem que você acha que o rubro-negro pega. E a pergunta que eu vou te fazer, ela obviamente, a sua resposta não vai ter como... É palpite mesmo, é feeling. Que Flamengo você acha que a gente vai ver amanhã? É pouca coisa, pouco tempo, as ideias, você acabou de falar o lateral que apoia, o lateral que... Sim. O que você acha que é capaz de ter o toque dele nessa primeira escalação? Vou começar por essa. Eu acho que o primeiro de tudo vai ser um Flamengo mais leve. Isso com certeza, assim... Até da parte anímica, né, da situação. Sim. E eu não estou falando aqui que os jogadores tinham algum problema com o Tite ou que o ambiente interno estava... Não, não é sobre isso. É sobre você realmente agora ter ali né, que já esteve com você agora à beira do campo, nessa troca em que um entende o outro. Até há pouco tempo o Felipe estava ali no lugar desses jogadores. Então, imagina um Flamengo muito mais leve. Um Flamengo... que sabe, óbvio, da responsabilidade, mas com uma capacidade maior de aproveitar a partida, de jogar o que sabe, de jogar mais leve, de realmente entender a responsabilidade, mas fazer isso de uma forma um pouco mais tranquila. Agora, eu acho que ele se comunicou super bem com a torcida, né? Assim, super bem, assim, desde o momento que ele fala... A torcida está empolgada, né, mãe? Exatamente.
Primeiro que ele passa, é isso que a gente falou, ele passa uma segurança muito legal. Fato. Muito legal, assim. E em nenhum momento ele escorrega, ele se coloca ali como... Ele foi muito profissional, assim, em tudo que ele falou, da maneira como... Em nenhum momento ele ou jogou muito para a torcida ou tirou muito, ele foi ali num tom quase que perfeito e com certeza a torcida se espelha, né? Agora ela sente que realmente, de fato, tem um representante ali, mas é isso, a gente sabe como a torcida do Flamengo é. Né? Vai ser jogo a jogo, talvez pegue um pouco leve no sentido de resultado, mas ele fala sobre minimamente um time competitivo, então ele não pode garantir o resultado, mas ele espera sim que os jogadores eles entrem para buscar o resultado. Então a torcida ela vai conseguir olhar o desempenho de cada atleta e hoje ela já sabe quem que está dando mais, quem está dando menos. E aí esse equilíbrio o Felipe vai conseguir trazer amanhã. E a gente falava ontem, André, sobre como é que ele vai lidar com esses jogadores que estavam ao lado dele há pouco tempo, né? Vai tirar o Gabigol? Como é que ele vai olhar, sei lá, para os atletas, sabendo que ele estava naquela posição? E aí ele também é muito claro nessa resposta. Ele fala, olha, em alguns momentos eu vou ter, sim, de desagradar esses jogadores. Mas não é a pessoa, Felipe Luiz, é o treinador, ou seja... Ele já mostrou que ele vai chegar ali para colocar o que ele acha que é o melhor, sem pensar em amizade, sem pensar no que acontecia há 2 anos, quando ele era jogador e amigos desses caras, né? Isso. Ele tem isso claro, não significa que será fácil, né? É a chamada classe de 2019. Gerson, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e o Felipe Luiz, hoje treinador. São jogadores fundamentais para o Flamengo ainda. E ele vai precisar mudar essa relação. Muda tudo. Muda a forma de falar, muda a maneira de abordar cada jogador. Um treinador não deve necessariamente se preocupar como um colega, como um parceiro de vestiário, se preocupa com os seus companheiros. Eu não estou dizendo que ele tem que ser distante como técnico, mas existem treinadores tops no mundo hoje que nem no vestiário entram. Que entendem que o vestiário é o ambiente dos jogadores, não é deles. Eles têm uma outra sala e eles se encontram do lado de fora. Nessas comissões técnicas existem pessoas, existem auxiliares que frequentam o vestiário e fazem esse trabalho. Não sei como o Felipe Luiz vai tratar essa questão, mesmo porque o jogador brasileiro ele é diferente, ele precisa de uma proximidade maior. E é engraçado que quando esse jogador brasileiro está fora do Brasil, ele não precisa disso. Quando ele está aqui, ele precisa. Então, é muito uma coisa do ambiente também. E acho que, fundamentalmente, tem uma grande diferença, né? Esses jogadores fazem parte de uma época que é lembrada com saudade até hoje, e eles foram erguidos pelo trabalho que eles fizeram e por aquilo que conquistaram a um posto de ídolos e de representantes dessa época. Então, o Jorge Jesus, por exemplo, que eu acabei de citar, ele não precisou lidar com isso. Quando ele os conheceu, esses jogadores ainda iam fazer um monte de coisas com a camisa do Flamengo, né? Até depois que o Jesus saiu, porque o Flamengo continuou ganhando títulos. Mas o Felipe Luiz tem que administrar esses símbolos também. Não são apenas jogadores de futebol. Eu estava até caçando aqui, porque tem uma declaração do Felipe Luiz que para mim é muito interessante sobre o Gabigol, e eu não queria jogar para você, Mari, tirando alguma vírgula do que ele disse. Ele fala assim: eu vou fazer de tudo que está ao meu alcance para recuperar o melhor nível dele, o alto nível dele, o alto rendimento que ele tem e que já teve. E assim que ele começar a falar no campo e começar a ser o Gabriel que eu conheci, com certeza ele irá recuperar os minutos e tal. Ele abraça, ele acolhe, mas ele deixa claro que não é aquele Gabigol. Então, logo que ele falou isso, aquela sensação de que ele vai chegar, tá aqui o colete de titular, vai lá e joga, não é bem assim. Você leu dessa forma também? Como é que você viu a forma como ele se referiu ao Gabigol? Pouco provável que ele brigasse. Olha, nação rubro-negra, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Tamo juntos, espero que vocês tenham gostado das novidades. Beijo no seu coração rubro-negra. Fui, nação!